Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar os registradores de deslocamento 74HC165 e 74HC595 de forma cascateada e juntos no Arduino. Bora ver! Eu estou novamente aqui no site Walkwe para mostrar para vocês a junção, dos dois CIs 74HC165 e 74HC595. Não é a junção dos dois, a junção do cascateamento dos dois CIs. Se vocês não viram os vídeos anteriores, eu recomendo muito que eu explico o funcionamento em cascata tanto de um quanto do outro, separadamente. E nesse projeto aqui eu resolvi juntar para mostrar de forma mais prática como que eu uso no projeto Jarvis. Eu adicionei aqui o código dos dois com algumas alterações, claro. Mas eu vou explicar, eu vou mostrar aqui primeiro as alterações que eu fiz no circuito e depois eu explico o código. No circuito, eu basicamente copiei exatamente o circuito. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu copiei exatamente o circuito do 595, ele é idêntico, tá? Ao vídeo anterior. Aí eu peguei o circuito do 74HC165 e fiz as modificações apenas nele. E botei junto aqui, pra gente ver funcionando. Primeira alteração, os pinos são iguais, tá? As mesmas ligações. A diferença é que aqui em cima, no Arduino, não dá pra ligar na mesma pinagem que estava antes. Então ao invés de ser no 3, 4, 5, eu coloquei no 8, 9 e 10, igual tá aqui no código. E mantive os 595, os 595 aqui no 3, 4, 5. Outra coisa, eu substituí aqueles liga-desliga, que tinha aqui embaixo. Tinha os liga-desligas só para ele contar aqui e printar na tela que eu estava ligando ou desligando aquele pino específico. Aqui no caso eu substituí por botões. No meu caso real aqui, no Jarvis, não são botões. São aqueles sensores touch. Eu acho que é TP223, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem qual que é. É esse sensorzinho que eu coloco nos interruptores. Então eu substituo esses interruptores, que são ligas-desligas, Ao invés de ser o liga-desliga ali do interruptor de uma lâmpada, por exemplo, se eu ligo, ele liga a lâmpada. No meu caso, eu tenho um touch, e quando eu aciono o touch, ele liga a lâmpada. Se eu aciono de novo, ele desliga a lâmpada. Aqui no caso não tinha aqui no simulador o sensor, acredito que é porque é um pouco difícil de simular isso, talvez. Então eu substituí por botões, que basicamente faz a mesma função. Ou seja, quando eu clico, é como se eu tivesse tocado no touch. E aí quando eu clico de novo, é como se eu tivesse tocado novamente. E aí ele faz o mesmo funcionamento. É o mesmo sinal, que ele manda aqui nos CIs. E aí eu botei em ordem aqui, tá exatamente igual. E vamos ver aqui como que funciona esse circuito. Bom, como eu disse aqui, tá definido os pinos. Do 595, 345, do 165 é o 8, 9, 10. E aqui eu peguei o array, porque aqui tá exatamente igual como tá no meu projeto. Eu tenho um array que eu guardo qual é o estado de cada pino. No caso aqui, dos 595, porque é a saída. É o que eu tô mandando para as saídas. Se tiver 0, tá apagado. Se tiver 1, tá aceso. No caso aqui, como eu disse no vídeo anterior, aqui são LEDs, mas no meu caso real é um banco de relés, são 32 relés que eu tenho para comandar. Aí aqui eu tenho uma variável que eu digo para o circuito, para o código, que eu acionei algum dos botões que está aqui embaixo. Então, se eu acionei alguma coisa, ele vai avisar, olha, alguma coisa foi apertada. Eu preciso atualizar as saídas, porque eu acionei alguma coisa, fiz alguma alteração, porque o circuito foi alterado, eu tive algum sinal, então eu preciso atualizar as saídas aqui para ver o que aconteceu, para refletir aquela ação nos LEDs. E aí aqui embaixo, vamos seguir aqui, eu tenho duas variáveis que são para início de leitura do tempo de leitura e fim do tempo de leitura. Isso aqui vocês vão entender mais ali embaixo. No setup aqui eu só tenho a configuração dos pinos, das saídas. No loop eu só tenho duas funções, eu executo duas funções. Uma, eu leio as entradas, que são esses inputs aqui dos botões. E outra, logo em seguida, eu aciono as saídas. Então ele expõe as saídas aqui nos LEDs. Bom, vamos ver aqui o que ele executa. Primeiro vamos seguir a lógica, Então a primeira função que ele lê é essa, que ele executa, é essa read inputs. Aqui no reading inputs, o que ele faz? Ele lê os sensores. Está escrito sensores touch aqui, mas é porque estava no projeto lá. Mas são os botões aqui, basicamente. Então, o que ele faz aqui?
ele fica constantemente lendo isso daqui. Porque o loop aqui, se vocês forem ver, olha, não tem delay. Então ele executa isso aqui muito rapidamente, em microsegundos. Fica rodando isso aqui direto. Aí aqui na função, o que ele faz? Ele bota para array os CIs 165. Para quê? Para ler as entradas. Então ele faz uma varredura aqui em todas as entradas. Toda hora. A única diferença é que eu tenho uma verificação para se passou o tempo que eu defini, e aí eu vou mostrar ali daqui a pouco como é que funciona, aí sim eu faço uma alteração. E aí o que ele faz aqui? Ele passa para array, vai lá, lê aquele dado, dá um clock, passa para o próximo, dá um clock, passa para o próximo, e faz um loop de 32 posições. Então ele varre cada pino e verifica se está como high ou como low e faz a modificação aqui no array. O que ele faz aqui no array? Aqui, olha, se vocês repararem na inicialização, está tudo como 0, o que significa que todos os LEDs estão apagados. Se eu apertei um botão, ele vai pegar aquela posição daquele LED, né, dos 32 posições lá, e vai inverter a posição. Então, se ele está apagado, ele vai ligar. Se ele está ligado, ele vai apagar. Então, se está 0, ele vai botar 1. Se está 1, ele vai botar 0. É a única coisa que ele faz. Ele inverte aquela posição. Então, vou voltar aqui em cima. Exemplo. Eu apertei o botão 1 aqui. A posição 1. Ele vai vir no primeiro aqui e vai trocar para 1. Ah, apertei o botão 8. Ele vai vir na posição 8 e vai trocar para 1. Ah, agora apertei o 8 de novo. Então, ele vai vir na posição 8 e vai trocar para 0, porque estava 1. E assim sucessivamente. Então ele fica varrendo as entradas aqui o tempo inteiro. E aí qual é o lance aqui do tempo? Se isso daqui ficar rodando em microsegundos, então o tempo é muito rápido. Ou seja, se eu apertar o botão e soltar, o tempo que leva para eu apertar o botão e soltar é muito maior do que o tempo que esse algoritmo roda. Então o que acontece? Se eu apertar e soltar, o resultado do meu apertar botão varia se eu não controlar esse tempo. Por quê? Porque eu vou apertar e vou soltar. Mas eu não vou apertar em microsegundo. Eu vou apertar e vai levar, sei lá, alguns milissegundos. E aí corre o risco de, quando eu apertar e soltar, ele passou aqui e trocou o array para 0 para 1. Mas na próxima vez pode correr o risco de acontecer exatamente a mesma coisa, de 0 para 1. Então, tipo assim, é muito rápido. Enquanto eu tiver com o botão apertado, ele vai ficar fazendo essa troca. Então eu preciso esperar um tempo, ou esperar alguma ação, ou controlar isso de alguma forma para que quando eu aperte, eu tenha apenas um resultado daquela ação. Ou seja, eu executo a ação e espero um tempo para que a próxima ação possa ser tomada novamente. E aí como que ele verifica aqui? Ele roda aqui assim, olha. Se tá na hora de eu ler os inputs, aí sim ele troca. E aí o que ele faz? Ele troca aquela variável lá de comando, ele fala, olha, tem um comando. E aí a gente vai ver logo em seguida o que ele faz. Porque aqui embaixo, olha, se tem um comando, aí ele roda toda a varredura do array para passar as saídas aqui. Mas vamos voltar aqui no tempo. Se tá no momento para eu ler os inputs, ou seja, tá no momento que eu posso ler novamente alguma entrada, sim. Então eu troco aquela posição que ele leu aqui. Ele lê aquele pino que foi acionado e vai lá no array troca, que eu já expliquei. Qual é o algoritmo do tempo aqui? Primeira coisa, ele retorna um true ou false. Então ele pergunta aqui pro método o seguinte, olha, eu posso ler um input, ou melhor, eu posso tomar uma ação com esse input que foi acionado? Na primeira vez que essa função roda, ele verifica o tempo de leitura inicial tá 0. Aqui em cima, olha, se vocês forem reparar, tá 0. Então no início vai estar 0. Mas depois isso vai mudando, né? Então vamos seguir. Ah, tá 0. Tá 0? Então guarda o tempo inicial aí para mim. Apenas isso. E retorna, olha, não é o momento de ler ainda as entradas. Então ele guarda o tempo inicial e segue o fluxo. Aí beleza. Na próxima vez que eu for executar isso daqui, porque isso daqui vai rodar de novo, ele vai vir aqui, vai verificar se alguma coisa apertou, algum botão foi apertado, ele vai perguntar novamente. Eu posso ler esse input que eu acabei de receber? Aí na próxima vez, o que ele vai fazer? Ele vai ver aqui, o tempo inicial é 0? Não, porque eu já marquei um tempo inicial. Tempo final, ele vai pegar o tempo atual daquele momento que eu estou rodando a função. Seria o tempo final de leitura, né? Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se o tempo final menos o tempo inicial for maior ou igual a 1000 milissegundos, que dá 1 segundo.
Essa verificação aqui, eu que botei para 1 segundo, que eu julguei ser um tempo bom para o touch, eu consegui clicar no touch ali, né, acionar o touch e tirar o dedo. Se eu ficar mais de 1 segundo, aí foi muito tempo, né? Então ele vai rodar novamente. Mas vamos seguir. Então ele verifica. O tempo final menos o tempo inicial é maior ou igual a 1000 segundos, ou seja, passou 1000 milissegundos, ou seja, passou 1 segundo de tempo de espera para eu ler novamente o input, passou. Então o que ele faz? Ele reseta o tempo, porque agora eu tenho que começar a contar novamente mais 1 segundo, e fala, olha, tá na hora de ler sim. Por quê? Porque é tempo suficiente que passou para a próxima leitura. E aí aqui embaixo ele vai fazer aquilo ali. Ah, eu posso fazer a leitura? Sim. Então eu vou lá no array, atualizo o array e falo, olha, eu tenho um comando novo aqui. Atualiza as saídas. Beleza. Então isso tudo aqui rodou apenas nessa primeira linha aqui, olha. Na primeira linha do loop. Agora vamos para a próxima linha. O que a próxima linha vai fazer? Vai verificar se tem algum comando, se teve alguma ação para eu atualizar as saídas. Então a gente vem aqui embaixo, ele verifica, né? Ele roda essa função aqui. Primeira verificação. Eu tenho algum comando? Alguém apertou algum botão? Ou no meu caso aqui, touch, né? Acionou alguma coisa? Não. Aí ele passa reto. Não vai fazer nada. Ah, sim, tem uma atualização aqui. Alguém apertou alguma coisa. Ah, beleza. Então vamos fazer as saídas. A única coisa que ele faz aqui nesse loop é... ele roda todas as saídas ali, as 32 saídas dos 595, atualizando todos os pinos com o array, com os valores que estão no array. Então o que ele faz? Ele vai no pino 1 e pega no array, vamos lá, array tá como 0. Aí ele vai lá, deixa apagado o LED. Tá como 1, ele vai lá, ativa o LED. Tá como 0, apagado, e assim sucessivamente. Beleza. Então ele vai no pino 1, porque aqui ele faz um for nas 32 posições. Ah, primeiro pino, pega o item do array, atualiza lá a saída. Aí ele dá um clock, aqui eu nem expliquei, né? Deixa eu explicar aqui. Mas isso aqui é só pra... eu separei em 2 métodos aqui, olha, se repararem. Tem o clock in e o clock out. É simplesmente aquele clock, que é ativa o clock e desativa o clock. O que isso significa? Isso avisa para os CIs que eu tô passando pro próximo pino. Então a única diferença aqui de modificação que teve foi eu separar esses clocks em uma função separada aqui. Pra não ficar repetindo o código aqui, né? Pra não ficar essas linhas. Mas aí voltando aqui. Então beleza. Eu ativei aquele pino. Ativei não, né? No caso, eu peguei aquele valor ali. Tá true ou false. Tá 0 ou 1. Ativei aquele pino. Dá um clock. Passo pro próximo. Ativei. Dá um clock. Passo pro próximo. Rodo isso aqui 32 vezes. Terminei de varrer todo o array e mandar nos CIs todas as informações. Eu vou lá no let e dou um high e low, ou seja, eu ativo e desativo. O que ele vai fazer? Vai falar para o CI, olha, todos os CIs, pega esses resultados de todas essas informações que eu mostrei, que eu passei para vocês e mostra a saída. E aí ele vai printar aqui, né? Ele vai mostrar o resultado desses arrays, que é ligado, desligado, ligado, desligado, enfim, para todos os LEDs. E aí no final eu falo, olha, não tem mais nenhum comando. Eu atualizei tudo que eu precisava, reseta aí, bota como false. E aí isso aqui só vai rodar novamente se alguém vier aqui e apertar um botão. Bom, vou dar um play aqui. O circuito começou a rodar. Claro, não aconteceu nada. Basicamente não tem nada acontecendo. Os LEDs estão tudo apagados. Mas o loop está rodando. Essas funções estão sendo verificadas. Porém, como eu não apertei nenhum botão, nada aconteceu. Vou apertar um botão aleatório aqui. Ó, acendeu um LED. Se eu apertar novamente, mas vocês reparam que não tem mais nada acontecendo. Apenas o LED acendeu e pronto. Desligou. Por quê? Porque eu apertei o botão e soltei. Se eu apertar novamente e soltar, mesma coisa. E aí assim para qualquer botão aqui, ó. Eu posso apertar qualquer um, ele vai fazer a mesma coisa. Aí tá desligado? Então liga. Tá ligado? Se eu apertar novamente, ele desliga. Apertar novamente, desliga. E assim para qualquer um. Aí o interessante aqui, que é a parte ali da verificação do tempo, é o seguinte. Se eu pegar aqui, olha, vou ligar o primeiro aqui. Liguei. Vou desligar. Desliguei. Mas essa ação demorou mais de 1 segundo. Eu não sei se vai dar para ouvir o clique do mouse aí, mas eu vou apertar diversas vezes. Vocês vão ver que o LED aqui só vai ligar ou desligar quando passar 1 segundo. Porque é o tempo que eu estou esperando. Vou ficar apertando aqui, ó, várias vezes, ó. Apertando diversas vezes. Olha lá, tá vendo que ele demora para ligar e desligar? Porque ele só liga ou desliga depois que passou 1 segundo. Outra coisa. No caso do botão... eu tô ligando o positivo aqui no pino, né? Então ele tá verificando que foi acionado aquele pino. Também outro teste ao invés de ficar clicando, é deixar apertado. Então eu vou deixar apertado aqui, olha, direto. Vocês vão ver que de 1 em 1 segundo, olha, o botão tá 100% apertado, eu não tô soltando. Então ele de 1 em 1 segundo tá marcando lá, olha.
O algoritmo tá rodando, ele tá verificando, ó, foi acionado aqui, então liga, espera um segundo. Agora a próxima vez, posso verificar? Pode. Ah, tá acionado? Tá. Então desliga, liga, desliga. E aí ele fica trocando ali no array a informação de 0 para 1, de 1 para 0 direto. Se eu soltar, ele vai parar. E, enfim, acho que é isso. Acho que deu para entender. Esse circuito aqui tá bom porque ele tá junto, né, um com o outro. E tá exatamente como tá no projeto. Inclusive o algoritmo que é exatamente o que eu estou usando. Lembrando que os códigos, o circuito e todas as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!